Hoje vamos mergulhar num plano bem audacioso, desenhado para o futuro do Rio Grande do Norte, um estado que vive uma situação, para dizer o mínimo, bastante intrigante. A grande pergunta que paira no ar é esta: como é possível que um Estado apresente um dos maiores crescimentos econômicos do país e, ao mesmo tempo, esteja com suas finanças em uma situação tão crítica? É um paradoxo que a gente precisa desvendar. Então, vamos lá, decifrar o que é esse paradoxo potiguar, porque, à primeira vista, os números parecem não fazer sentido, mas eles, na verdade, revelam uma verdade muito profunda sobre a economia do Estado. Vejam só, o Rio Grande do Norte registra um crescimento do PIB de 6,1%, o segundo maior do Brasil. Parece uma notícia fantástica, não é? Mas quando olhamos o PIB per capita, ou seja, a riqueza dividida por habitante, o estado alcança apenas 60% da média nacional. Isso tem nome, é o crescimento oco. A economia até avança, mas a prosperidade não está chegando de fato para a população. Para entender a raiz do problema, o diagnóstico aponta para uma crise que atua em duas frentes, e elas estão totalmente interligadas. É uma crise dupla, uma fiscal e outra demográfica. Vamos começar com este número que por si só já é muito impactante, 55,73%. Esse é o percentual da receita corrente líquida do Estado que está comprometido só com a folha de pagamento do setor público. Pense bem, mais da metade de tudo que o Estado arrecada. E a situação é realmente grave. A Lei de Responsabilidade Fiscal é muito clara ao estabelecer um teto de 49% para gastos com pessoal. O Rio Grande do Norte não apenas ultrapassa esse limite, como viola de forma crônica, o que o transforma numa verdadeira anomalia em nível nacional. A consequência direta disso tem nome e sobrenome: CAPAG-C. Essa é a nota que o Tesouro Nacional atribui ao Estado. Na prática, é como se fosse uma declaração de que o Rio Grande do Norte tem um risco fiscal muito alto. E o mais grave é que isso impede o Estado de contratar novos empréstimos para investir. Ou seja, ele perde a capacidade de financiar o próprio desenvolvimento. E, em paralelo a essa crise fiscal, temos a outra frente do problema, a demográfica. É uma verdadeira bomba relógio. O Estado já tem o maior índice de envelhecimento do Nordeste. Hoje, 15,6% da população tem mais de 60 anos. Agora, a projeção para 2070 é que esse número salte para quase 38%. Dá para imaginar a pressão que isso vai gerar sobre os gastos com previdência e saúde no futuro? Se a gente olha para o interior, o problema estrutural fica ainda mais evidente. Muitos municípios por lá operam no que se chama de economia do FPM. Em um caso típico, como o do gráfico, quase 92% de toda a receita vem de transferências federais. A economia local simplesmente não gera riqueza própria, ela depende de recursos que vêm de fora. Diante de um diagnóstico tão complexo, a pergunta é: qual é o caminho a seguir? É aí que surge o Plano Renascer Potiguar 2035, que se propõe a ser justamente um roteiro para a transformação, com uma visão de futuro. A estratégia se divide em duas fases muito bem definidas. A primeira, que vai de 2025 a 2030, é focada na sobrevivência. É preciso fazer um ajuste fiscal duro para colocar a casa em ordem. Só depois, a partir de 2028, se daria início à segunda fase, que é o grande objetivo: atrair investimentos para, aí sim, impulsionar a economia. Mas como esse plano funcionaria na prática? Bem, a atração de investimentos seria baseada em eixos estratégicos, pensados para explorar as vocações naturais do Estado. O primeiro deles é o eixo metropolitano. A ideia aqui é transformar a região de Natal num polo de serviços de alto valor. E os projetos-chave para isso seriam a criação de um hub de data centers, a revitalização do bairro histórico da Ribeira e, crucialmente, uma solução definitiva para o impasse do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, o CLBI. A estratégia para o CLBI é bastante engenhosa e se divide em 3 passos. Primeiro, consolidar os lançamentos de foguetes em Alcântara, no Maranhão. Segundo, focar o CLBI na sua vocação natural de rastreamento e também na área cultural. E o terceiro passo, a grande virada: liberar a valiosíssima área litorânea da base para o desenvolvimento de um polo turístico de alto padrão. Isso não só resolveria o conflito, como destravaria um ativo econômico gigantesco. Tudo bem, essa é a visão para a região metropolitana. Mas e o interior? Se o problema é a tal economia do FPM, como atacar a causa raiz desse modelo? A proposta aqui é talvez a mais estrutural e ousada de todo o plano. A solução proposta é um estudo técnico para a fusão de municípios. Os critérios seriam bem claros: proximidade geográfica e dependência fiscal comprovada.
É uma medida, sem dúvida, politicamente muito complexa, mas que se apresenta como uma das únicas saídas estruturais para reduzir o custo da máquina pública e criar municípios fiscalmente mais saudáveis no longo prazo. Então o plano tem diagnóstico, tem estratégia, tem projetos, parece completo. Mas, no fim das contas, o sucesso não depende apenas de um bom roteiro. O verdadeiro desafio é outro. E este é o ponto crucial de toda a discussão. O Estado tem os ativos. Tem sol, tem vento, uma localização privilegiada. O plano técnico existe. O maior obstáculo, no entanto, é superar uma cultura política que por décadas priorizou outros interesses. A questão final que fica é esta. O caminho para o colapso fiscal, infelizmente, já está traçado. O caminho para a prosperidade exige uma mudança profunda. A escolha em que a estagnação e o desenvolvimento precisa ser feita. E o momento é agora. Toda a análise aqui apresentada foi baseada no estudo Renascer Potiguar 2035, de autoria de Daniel Alvão de Carvalho Júnior.